Olá, olá, boa noite. Aqui fala Elenóia Costa Silva, do Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, em mais um dos nossos trabalhos. Trabalho esse idealizado e realizado pelo Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro e sua equipe de trabalhadores do bem, porque nós decidimos que não deixaríamos os nossos irmãos sem informações, sem o estudo, sem esse trabalho que se faz essencial, se torna essencial na vida das pessoas. E nós queríamos e queremos estar presentes, queremos estar juntos, e por conta disso nós estamos hoje agradecendo, gratos, mas muito gratos a Deus e recebendo a nossa querida Stephanie Loureiro, que trará para nós o meu amigo obsessor. Olha Raul chegando. Raul, seja bem-vindo, meu querido. Ele é de lá de longe. Vamos marcar uma nova conversa nossa, viu? Um prazer muito grande. Ficamos muito felizes com você, lá de Santa Catarina, né? Meu amiga de Santa Catarina, e nós vamos aqui marcar uma nova conversa. Foi muito bom, foi muito agradável, uma receptividade muito grande. Vamos fazer uma leitura preparatória. Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, fica situado a Rua Euclides Paz Mendonça 691, Casa 13, em Itabaiana, Sergipe. Olá, minha querida! Tudo bom? Tudo bom? Como é bom te receber! Bênção de Deus! Eu que agradeço. Eu fico perguntando, menina, o que você vai ser quando crescer, meu Deus? Porque é uma menina, já faz tanta coisa, como nós somos Vai gratos. demorar para eu crescer, mas não. Eu ainda estou tentando. Você é uma menina, quando se tornar adulta, ai meu Deus do céu, quanta coisa que ela Ai, ai, faz. Que Deus ilumine os seus caminhos sempre, viu, querida? eu que agradeço. Saiba que é um prazer imenso recebê-la. Eu fico tão feliz quando você diz assim, aceito! Ai, que bom! Seja sempre Eu que bem-vindo. agradeço. A alegria é minha, não tenha dúvida. Então, vamos fazer uma leitura preparatória e depois, em seguida, já passo para você, porque eu sei que você tem muita coisa para ensinar para a gente. Do Rivaldo Bondade. Sávio, também aqui. Olha, do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Sirvamos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no Rivaldo, céu da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Que Jesus nos abençoe. É que leitura linda, não é? Você é uma bênção de fantástico. Deus. Você é uma Olha quanta gente já veio lhe ver aqui, ó. Isa, Luz no Caminho, Luciana. Querida, que Deus te ilumine, que Deus te envolva de paz. Fique à vontade. A casa é sua. A nossa casa de amor é sua. O nosso coração é seu. Aceite o nosso abraço.
Que bom. Eu que agradeço. O tema de hoje, nosso irmão obsessor, nós falaremos. Por Eu disse favor, me muito alertem comigo se aí. o áudio não estiver adequado. Nós falaremos de um personagem muito presente nas nossas vidas. A verdade é essa. Se não enquanto obsessor neste momento, nós também podemos no passado ter figurado na posição de obsessor ou de obsidiado. Então faz parte da nossa trajetória evolutiva, faz parte da natureza do mundo de provas e expiações em que nós estamos inseridos. Então, o processo obsessivo é resultante das nossas imperfeições morais. Mas é preciso que a gente fale a respeito do termo. Obsessão vem do latim obsessione, que significa impertinência, vexação, preocupação fixa com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. Ideia fixa, mania. Essa definição é do Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Miranda. Pois bem, mas o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz a respeito do tema? No capítulo 28, item 81, é dito que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Kardec, na obra A Gênese, no capítulo 14, 468, item, informa o seguinte: quase sempre, e esse termo é importante a gente frisar, quase sempre, a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Mas quem é o obsidiado? O obsidiado, em geral, que pode ser qualquer um de nós, é o algoz de ontem que agora se apresenta na posição de vítima. Ou então, muitas vezes, é o comparsa de delitos do pretérito que o cúmplice desencarnado, em geral, não quer perder, fazendo tudo o que é possível para prejudicá-lo em sua trajetória rumo à depuração moral. E quem diz isso é uma pessoa fantástica. Não é Stephanie Loureiro, não. É Richard Simonet, na obra Quem Tem Medo da Obsessão, que é uma obra super didática e vale muito a pena a consulta. Mas o que Kardec nos diz a respeito da pessoa do obsidiado? No Livro dos Médiuns, no item 252, é dito que as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o obsidiado nada mais é do que um indivíduo que é explorado em suas deficiências morais, espirituais. Obsidiado é a pessoa importunada, atormentada, perseguida. E quem é o obsessor? Olha, o obsessor é aquele que causa a obsessão, que importuna. Vamos imaginar, a gente tem que ser muito prático, a gente tem que pensar de uma maneira muito lógica. O obsessor nada mais é do que uma pessoa que se encontra, um indivíduo que se encontra afetivamente, moralmente adoecido. Vamos imaginar alguém que no passado, por exemplo, foi traído, foi humilhado, foi desprezado, foi machucado. E cada um expressa a sua dor de uma maneira diversa. Se a gente se colocar na posição do obsessor, a gente pode dizer que o obsessor é um indivíduo que não se libertou da mágoa, do rancor, do ódio. Ele não é um monstro que saiu das trevas. Ele não é um ser diferente que vive de crueldades. Não é um condenado perpétuo, pelo contrário, é uma pessoa que se encontra momentaneamente adoecida, que ainda não aprendeu a perdoar. Há um livro muito interessante chamado Seara dos Médiuns, em que Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, diz o seguinte:
Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras. Espinheiros plantados por nossas próprias mãos. Ou seja, o obsessor nada mais é do que o resultado dos nossos atos, que no presente nos procura para cobrar, vamos dizer assim, o débito. Mas é interessante a gente falar que o obsessor muitas vezes foi alguém que privou da nossa intimidade. Foi uma pessoa que a gente amou e que nos amou profundamente. Ou então alguém que a gente tratou com extrema crueldade. Só que presentemente nós se encontramos, vamos dizer assim, com a bênção do esquecimento temporário. Nós apenas não nos lembramos conscientemente do que fizemos, mas essas informações estão arquivadas no nosso perispírito e o obsessor não esqueceu. A memória dele é excepcional. A nossa é que se encontra temporariamente, vamos dizer assim, obscurecida. Mas Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte, que a obsessão, ela tem 3 níveis de gradação. Ou melhor, 3 níveis de gravidade. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, ou a modalidade simples, já é definida pelo próprio nome. Por quê? Porque informa o estratagema do obsessor. O que o obsessor faz na modalidade simples ou na obsessão simples? Ele explora as nossas deficiências morais, as nossas imperfeições. O obsessor acentua fobias, preocupações, temores, medos que o indivíduo já tem. Então, a tomada do obsessor, o gatilho que o obsessor explora, são as nossas próprias, vamos dizer assim, tendências inferiores. Um exemplo que Richard Simonet menciona nessa obra, Quem Tem Medo da Obsessão, é muito interessante. Ele fala do comerciante avarento. Vamos lembrar da seguinte situação. Vamos pensar numa situação bem interessante. O cidadão, ele tem um comércio. Ele trabalha o dia inteiro no seu expediente, termina o expediente, faz a contagem do caixa, das entradas e saídas, aciona o sistema de alarme, fecha a janela, fecha as portas do estabelecimento. Quando ele está se dirigindo para o carro com a chave na mão, ele pensa, meu Deus, será que eu contei direito o dinheiro que eu deixei no caixa? Aí ele volta para o estabelecimento comercial, reconta o dinheiro e volta para o caixa. E volta para o carro. No dia seguinte, ele faz todo o processo de novo e depois ele se preocupa. Será que eu fechei a porta corretamente? Meu Deus, eu não posso ser furtado. Aí ele volta para conferir a porta. Se ele fechou a janela, se ele deixou fechada. Aí no dia seguinte, ele com medo de ser furtado, ele já nem volta mais para casa. Ele já dorme no estabelecimento, com medo de ser furtado. Só que ele não percebe isso. Mas, na verdade, o obsessor se utiliza da sua avareza, do medo de ser furtado e incursiona na mente daquele indivíduo aqueles pensamentos. E ele fica se torturando, se exacerbando na sua avareza, no seu medo de perder os seus bens. Então, a modalidade simples, que Kardec cita no Livro dos Médiuns, os vícios se encaixam nessa modalidade com certeza. Olha que coisa interessante. Mari perguntou, e é verdade. Sabe por quê? Eu vou dizer isso. Isso aí é muito interessante a pergunta que ela fez. Por exemplo, o indivíduo, ele gosta de tomar a sua cervejinha, gosta de tomar, mas de repente o espírito obsessor sabe que ele não deve fazer uso daquela substância com frequência. Que ele diz, vai lá, é só uma. É só uma. Só que aí o obsessor é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco.
Então, lógico que os vícios, sejam eles físicos ou morais, eles são exacerbados pelo obsessor. Isso é natural. Quer dizer, é um estratagema que aquele espírito se utiliza para prejudicar o obsidiado. Mas o indivíduo não perde o discernimento. Na modalidade simples, o obsessor exacerba as nossas tendências e as nossas deficiências, mas não a perda do discernimento, não a perda da lucidez. Na verdade, na obsessão simples, o indivíduo sabe que 2 mais 2 são 4. Mas ele, vamos dizer assim, se tortura pela possibilidade de ser 5. Olha que coisa interessante. Já a fascinação ou a influenciação maior, o indivíduo, ele não tem nenhuma dúvida de que 2 mais 2 são 5. Ele desligou o desconfiômetro. Vamos dizer assim, que em termos médicos, a vítima da obsessão simples, ele se situa na condição de neurótico, que é aquele cidadão dominado por insuperáveis preocupações. Pois bem, do ponto de vista vamos dizer assim, fazendo um comparativo, o indivíduo fascinado, ou que é uma influenciação maior, ele é, em termos médicos, comparado ao psicótico. Esse indivíduo, ele tem certeza que 2 mais 2 são 5. Ele se afastou da realidade totalmente. Ele desligou o desconfiômetro. Só que a gente pensa que esse indivíduo fascinado são pessoas sem conhecimento, são pessoas, vamos dizer assim, crédulas. A gente pode imaginar que o indivíduo fascinado pode ser qualquer pessoa que não tenha conhecimento acadêmico. Mentira! Isso é uma grande mentira, gente. Não é mentira. Isso não é verdade, não. Já estou dizendo logo. Tanto é que a gente conhece indivíduos fascinados que são referência até hoje em termos de literatura e filosofia. Por exemplo, a gente pode citar, e isso quem diz é Kardec, que a fascinação não atinge apenas os ignorantes, mas qualquer pessoa, inclusive os mais instruídos. Tanto é que Jean-Paul Sartre, que pregava o niilismo, o nada, ele é considerado um indivíduo fascinado porque ele proclamava que o homem está entregue à própria sorte. Um outro indivíduo considerado fascinado, que é uma referência até hoje em termos de filosofia, é Friedrich Nietzsche. Nietzsche, com a sua concepção de super-homem, movido unicamente pela vontade do poder, com total desprezo pela ética cristã, foi uma das maiores inspirações da loucura nazista. E Nietzsche também é considerado um fascinado. Além de Nietzsche, um outro indivíduo, de nome Arthur Schopenhauer, ensinava que o homem deveria suprimir a sua vontade de viver para se libertar da dor. Ou seja, o indivíduo que suprime a sua vontade de viver, então ele ensinou e continua ensinando as pessoas que o indivíduo, para se libertar da dor, ele tem que se suicidar. E esse indivíduo induziu milhares ao suicídio. E são considerados indivíduos objetos, ou melhor, indivíduos fascinados. Objetos de processos obsessivos. A obsessão por fascinação, ela é caracterizada por fantasias que o indivíduo alimenta, ilusões. Vamos dizer assim, o indivíduo para de raciocinar. O espírito obsessor faz com que ele acredite cegamente numa ideia totalmente ilusória. Olha que coisa interessante. Agora a gente vai passar da obsessão por fascinação para a subjugação, que é, vamos dizer assim, considerado o grau mais elevado.
que é conhecido pela Igreja Católica como a possessão, entre aspas, demoníaca, que a Igreja Católica chamou, utilizou e utiliza esse termo até hoje. Na subjugação, vamos dizer assim, ela pode se apresentar em duas modalidades. Pode ser a subjugação somente moral, ou seja, o indivíduo toma atitudes absurdas, comprometedoras, constrangedoras, e pode ser moral e corporal. Na corporal, quando se apresenta, o indivíduo atua sobre os órgãos físicos, fazendo com que o indivíduo obsidiado, vamos dizer assim, reproduza movimentos involuntários. São aquelas pessoas que desmaiam, que se jogam no chão. Então, isso a gente observa. É uma característica também da chamada subjugação. Vamos dizer que na obsessão simples, o indivíduo é perturbado por ideias infelizes. Na fascinação, ele é convencido dessas ideias. Na subjugação, pouco importa o que o indivíduo pensa. O obsessor controla-lhe completamente seus movimentos, lhe impõe gemidos, gritos, agonias. Já não, o que o indivíduo pensa ou sente já não importa mais. Quem comanda o indivíduo é o obsessor. Há uma questão muito interessante no livro dos Médiuns, item 254, que Kardec pergunta aos espíritos de escola. A subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? E lógico, os espíritos de escola responderam, pode. E é uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação nenhuma com a loucura ordinária, ou seja, a loucura comum, orgânica. Entre os tidos como loucos, muitos há que apenas se encontram subjugados. Precisariam somente de um tratamento moral, espiritual, por assim dizer. Enquanto que os tratamentos convencionais os tornam verdadeiramente loucos, muitas vezes. Lógico que essa pergunta foi dada a Kardec numa época em que a loucura era tratada de maneira extremamente cruel pela medicina ainda naquela época. Então, isso é preciso dizer. Hoje a medicina evoluiu muito. Muito embora uma parcela considerável do meio científico não leve em conta a questão da espiritualidade no tratamento do indivíduo acometido por enfermidades psiquiátricas, o que é uma pena, porque no dia em que a psiquiatria e a psicologia considerarem que o espírito também faz parte, ele também deve ser tratado, nós teremos muito menos loucos, muito menos pessoas acometidas de transtornos de afetividade, de depressão, ansiedade generalizada, enfim. Mas isso é uma coisa que a humanidade vai alcançar durante o nosso processo evolutivo. Mas há um outro livro muito interessante que eu gostaria de citar, e esse foi editado pela FEB, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, que é de autoria de ninguém menos que Sueli Caldas Schubert. Esse livro é fantástico. Porque, por exemplo, o livro dos médiuns, ele esmiuça o processo obsessivo no sentido da gradação dos níveis, da intensidade. Mas Sueli Caldas Schubert, ela faz uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, realmente há 3 gradações de processo obsessivo. Mas esse processo obsessivo, ele pode se apresentar de maneiras bastante diferentes. Então, ela esmiuça o processo obsessivo em suas várias expressões. Que pode ser de um encarnado sobre outro encarnado, de um desencarnado sobre outro desencarnado. Então, há várias expressões do mesmo problema que a gente vai desenvolver agora. Pois bem, a obsessão de encarnado para encarnado. Olha que coisa interessante, porque a gente tende a pensar que somente a obsessão é do desencarnado para o encarnado. Não é verdade. Há encarnados obsidiando encarnados. E como é pela capacidade que algumas pessoas têm de dominar mentalmente outras pessoas. Só que essa dominação, muitas vezes, é tão sutil que o indivíduo obsidiado por outro encarnado pode achar que é apenas um ciúme excessivo, um zelo,
por parte da pessoa. Muitas vezes é tão sutil essa forma de dominação ou de obsessão, ou melhor, de processo obsessivo, que o indivíduo obsidiado ele se sente até amado, extremamente amado, protegido pelo obsessor encarnado. E como é que a gente pode, que exemplos a gente pode citar de encarnado para encarnado? O exemplo é o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo da sua vontade exclusiva. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando aos seus caprichos. É uma forma de obsessão. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos. Da modalidade mais simples, as mais ofensivas são levadas pelo ódio do obsessor. O que levaria ele a optar pelo tipo de modalidade a praticar? Na verdade, o que acontece? O obsessor, você está perguntando o seguinte: como é que o obsessor escolhe a maneira de obsidiar a pessoa? Se eu estou entendendo a sua pergunta. Na verdade, ele é como qualquer um de nós. Ele vai na facilidade, naquilo que é mais fácil. Se o indivíduo é de fácil acesso, se o indivíduo tem uma série de imperfeições morais, ele vai simplesmente na modalidade simples. Ele vai naquilo que é mais fácil. Agora, se o indivíduo é um indivíduo que demanda uma certa complexidade, ele vai no estratagema mais complexo e muitas vezes se utiliza do auxílio de outros indivíduos desencarnados, que a gente vai conversar lá na frente sobre isso. Pois bem, voltando para a obsessão de encarnado para encarnado. Os pais que subjugam os filhos, que querem cercear a vontade, quer controlar o filho, quer que o filho realize o desejo dos pais a qualquer custo. São aquelas pessoas que, em nome da amizade, influenciam o outro, tentando mudar o seu modo de pensar. Então, a gente observa que a obsessão de encarnado para encarnado é mais comum do que a gente imagina. E a gente vê isso todos os dias, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Pois bem, e de desencarnado para desencarnado? É natural. Se o encarnado, vamos dizer assim, obsidia outro encarnado, quiçá o desencarnado obsidiando outros desencarnados. A gente não diz que o plano terrestre é uma cópia imperfeita do mundo espiritual? Então não tem surpresa nenhuma. A diferença, na verdade, o que acontece no plano espiritual? O plano espiritual não é muito diferente do plano físico. Gente, se alguém não estiver me ouvindo, por favor, avise. Perfeito? Pois bem, então, da mesma forma que há encarnados que dominam outros encarnados, há desencarnados que dominam outros desencarnados, pelos mesmos motivos que acontecem na Terra. Muitas vezes, há espíritos tão inteligentes e tão, vamos dizer assim, tão perspicazes que ele alicia outros espíritos para lhe secundar nos seus objetivos. Isso é natural. Acontece no plano físico, quiçá no plano espiritual. Lembrando que muitas vezes esses indivíduos extremamente inteligentes, eles se organizam no plano espiritual. Nós, quando nos afeiçoamos a uma ideia aqui no mundo físico, nós não criamos entidades, associações, nós não criamos organizações. No plano espiritual, é a mesma coisa. A gente chama isso de organizações umbralinas. Há sempre um espírito muito perverso e muito inteligente que domina outros e se utiliza de outros. Isso também é uma forma de obsessão. Essas organizações umbralinas são, vamos dizer assim, muito descritas em diversos romances espíritas, em obras de Skoll. Eu citaria vários autores, mas eu acho que talvez autores que eu possa citar são um pouco polêmicos. Então eu não vou citar, mas a literatura espírita é recheada de exemplos dessas chamadas organizações umbralinas, que são formadas por espíritos dominantes que dominam outros mais, vamos dizer assim, mais passivos, mais suscetíveis.
Vamos lá. Agora, de encarnado para desencarnado. Será que existe esse tipo de obsessão de encarnado para desencarnado? Há e como há. Um exemplo clássico desse tipo de obsessão, de processo obsessivo, é quando, por exemplo, a gente perde um ente querido, uma pessoa das nossas relações que a gente amava muito. Aí a gente fica mentalizando. Oh, meu Deus! Oh, Senhor, eu queria tanto que essa pessoa não tivesse morrido. Está me fazendo tanta falta. Eu queria tanto que essa pessoa aqui comigo. Meu Deus, que saudade, que dor, que sofrimento. Esses pensamentos que a gente alimenta, esses chamamentos, que são verdadeiros chamamentos, invocações do espírito desencarnado, que está tentando se habituar à nova etapa existencial. O que acontece? Isso prejudica a tal ponto o espírito desencarnado que ele se sente vinculado ao espírito encarnado. Ou seja, não deixa de ser uma forma de obsessão, de encarnado para desencarnado, porque o encarnado não liberta o desencarnado. A postura mental de inconformismo, de chamamento constante, de desespero e de dor faz com que aquele desencarnado, ao invés de prosseguir a nova etapa, se sinta vinculado a nós. É também uma forma de processo obsessivo. Infelizmente, e é reiterada. A gente vê isso com muita frequência. Né? Além disso, um outro exemplo, por exemplo, que a gente pode dizer é, no caso, um exemplo que eu vejo, inclusive, na minha profissão. Nas partilhas de herança, os herdeiros insatisfeitos. Os herdeiros insatisfeitos que ficam inconformados com o que receberam ou deixaram de receber, projetam pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa para aquele espírito e vinculam aquele espírito a eles. Ou seja, você está ali dirigindo aqueles pensamentos deletérios para aquele espírito que desencarnou por conta do seu inconformismo com aquilo que você deixou de receber ou que não recebeu. Essa também é uma forma de você criar um processo obsessivo, as disputas de herança aqui no plano terrestre que vinculam o indivíduo desencarnado, que podia estar vivendo essa nova etapa dele tranquilo e não consegue porque tem pessoas no plano terrestre que estão lhe dirigindo pensamentos de ódio. Olha que coisa interessante. Né? Fora que há outros exemplos de processos obsessivos de encarnado para desencarnado. Só que esses exemplos a gente vê com muita frequência, e não é, por exemplo, uma crítica, mas é um comentário, são casos dos irmãos encarnados que escravizam espíritos desencarnados para auxiliá-los nos chamados trabalhos espirituais, que se dizem por aí. A gente vê isso muito, por exemplo, não é uma crítica, mas a gente observa muito isso nas religiões de matriz africana, que nada mais são do que esses trabalhos do que a dominação do espírito encarnado sobre o desencarnado para nos seus objetivos, muitas vezes de natureza escusa. Quem cita isso é Richard Simonet, referência, em uma das referências no assunto de processo obsessivo. Pois bem, vamos lá. A expressão mais clássica do processo obsessivo é justamente de desencarnado para encarnado. Né? É a atuação maléfica de um espírito sobre o encarnado. Muitas vezes, essa atuação ela é intencional. Ela tem realmente o objetivo de prejudicar o indivíduo encarnado. Mas outras vezes, não. Outras vezes, o processo obsessivo de desencarnado para encarnado, ele é involuntário. E como é que isso acontece? Involuntariamente. Simples. O indivíduo desencarna, não tem consciência, muitas vezes, que desencarnou, se encontra desequilibrado, espiritualmente desorientado, e é atraído para a psicosfera de uma pessoa geralmente portadora de uma mediunidade. A pessoa que é médium atrai esse indivíduo desequilibrado que desencarnou, muitas vezes sem consciência do seu estado, seu novo estado, então se instaura o processo obsessivo.
Ele se sente atraído pelo encarnado, começa a habitar a psicosfera do encarnado, lhe causando uma série de transtornos. Mas nesse caso é involuntário. Não é um objetivo de prejudicar o indivíduo, né? Agora, é fato que uma parcela considerável dos processos obsessivos são fruto de, vamos dizer assim, de esforras originadas no pretérito. Isso é um fato. E o obsessor desencarnado tem ao seu favor o fato de que muitas vezes ele não é visível e nem é pressentido ou percebido pelo indivíduo encarnado. Então, essa é a expressão, vamos dizer assim, mais comum do processo obsessivo. Só que é um outro processo obsessivo muito interessante e que pouco se comenta, que é a obsessão recíproca ou simbiótica. O que é isso? É a obsessão mútua, em que ambos os indivíduos permutam energias, permutam vibrações. O processo obsessivo parte dos dois indivíduos, um sobre o outro e vice-versa. E como é que isso se dá? Muitas vezes são indivíduos, vamos dizer, que alimentavam paixões exacerbadas no pretérito, ou ódios exacerbados no pretérito, e vamos dizer assim, e se obsidiam reciprocamente. É um regime de comunhão de pensamentos e vibrações, e que, inclusive, pode acontecer até mesmo entre encarnados. Entre duas pessoas encarnadas. Interessante isso. Há um filme muito antigo e muito interessante, que é um exemplo fiel da obsessão recíproca ou simbiótica. O nome desse filme é O Império dos Sentidos. E ele, na verdade, é um filme japonês que retrata é da década de 80, mais ou menos. Mas ele retrata, não sei se você conhece, mas é um filme muito denso. Eu assisti. Já assistiu? Pronto. Então, O Império dos Sentidos é um filme que retrata bem uma obsessão recíproca, simbiótica, e é baseado em fatos verídicos do início do século passado, em que um casal oriental de japoneses se envolve numa paixão obsessiva a tal ponto em que ambos enlouquecem, eles ficam 24 horas dentro do quarto, até que a mulher assassina o amante. Claro que essa história tem minúcias muito, muito peculiares que não cabem relatar, mas é um exemplo muito, vamos dizer assim, contundente de processo obsessivo mútuo. Por exemplo, são as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses. E esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias, quando um dos parceiros tenta modificar o seu comportamento. Então, a obsessão recíproca ou simbiótica, ela é uma realidade. E a gente vê muito isso em determinadas tragédias do cotidiano, né? Ou dos noticiários policiais. Agora, há uma outra expressão do processo obsessivo que também é muito conhecida. E a gente não se dá conta disso. E muitas vezes a gente vamos dizer assim, portador desse processo obsessivo sem saber. Que é a auto-obsessão. E o que é a auto-obsessão? Já dizia Kardec que não raramente o homem é o obsessor de si mesmo. E diz mais Kardec, alguns estados doentios e certas aberrações que se colocam na conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Nós temos o péssimo hábito de achar que tudo que nos acontece do ponto de vista espiritual é obra do obsessor. Coitado do obsessor. Coitado do desencarnado. Não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes as pessoas que promovem a sua própria obsessão são os doentes da alma. Aquelas pessoas que cultivam moléstias fantasmas. Vocês já viram aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma dor de cabeça?
A pessoa tem uma dor de cabeça, aí vai lá no Google, no doutor Google, e procura a dor de cabeça, sintomas de AVC, sintomas de câncer cerebral. Aí vai no médico, aí faz uma bateria de exames, não encontra nada. O médico diz para ela, você não tem nada, você só tem uma enxaqueca. Mas não se conforma com a explicação do médico. Aí vai em outro médico. São os cultivadores de moléstias fantasmas. A gente também pode chamar de hipocondríacos. São os obsessores de si mesmos. Ou seja, descobrindo sintomas onde não existe, dramatizando as coisas mais simples do dia a dia. São pessoas que ficam sofrendo por antecipação, situações que muitas vezes jamais vão acontecer, mas a pessoa já fica se torturando, se flagelando. Muitas vezes com ciúme, com a inveja, com egoísmo, com orgulho. São os doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentados por si mesmos. E a gente quer jogar a culpa de tudo no obsessor. Mas, na verdade, muitas vezes o espírito desencarnado ou encarnado não tem nada a ver com nada. É a gente mesmo que promove a nossa auto-obsessão. Olha que coisa interessante. Agora, é preciso a gente fazer um adendo na questão da auto-obsessão. Há uma enfermidade conhecida por autismo. O autismo, segundo Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos da psicografia de Divaldo Franco, numa obra muito interessante chamada Loucura e Obsessão, ele coloca o autismo como uma forma de auto-obsessão. Olha aí, como lidar com essas pessoas? Como ajudar? É muito delicado a gente falar do processo obsessivo, mas principalmente vamos falar da auto-obsessão. Como é que a gente auxilia uma pessoa que se auto-obsidia? Lógico que a gente tem que pensar o seguinte, nós somos os artífices de nós mesmos. Tem coisas que extrapolam o nosso livre-arbítrio. Lógico que o bom aconselhamento, a orientação a que vai um bom centro espírita, a psicanálise, a psiquiatria, auxilia. Mas, na verdade, o indivíduo tem que modificar a sua postura íntima. O indivíduo é que tem que fazer a sua própria reforma íntima, que a gente vai falar sobre ela lá na frente. Pois bem, mas nesse livro, Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca o autismo como uma expressão de auto-obsessão. Porque muitas vezes se tratam de pessoas que no passado, cometeram crimes, permaneceram impunes, mas a consciência do indivíduo cobra o preço dos crimes cometidos no pretérito. Então, são pessoas que se fecham para o mundo, tentando fugir dos seus próprios crimes do passado. Ele cita, inclusive, o caso do autista Aderson, que numa encarnação pretérita, ele tinha o hábito de mandar cartas às pessoas. Ou seja, por exemplo, mandava carta para o marido dizendo que a mulher estava traindo. Mandava carta para A ou para B. Destruía casamentos, destruía a vida das pessoas dessa maneira, enviando cartas anônimas, até que ele próprio, nessa existência, se suicidou. Então, ele reencarna na condição de autista, o autista Aderson, porque o autista ele se fecha, mas é uma forma, nesse caso, de, vamos dizer assim, fugir à própria consciência dos crimes cometidos no pretérito. Então, essa questão da auto-obsessão é muito interessante, povoam os consultórios psiquiátricos, os consultórios psicanalíticos, então, e que deve ser comida pelo próprio indivíduo. Pois bem, a gente está com um tempo bastante limitado, a verdade é essa. Mas eu gostaria de dizer, ou de encerrar, porque eu sei que o tempo é muito escasso, mas a gente precisa falar da profilaxia.
da prevenção do processo obsessivo e da cura do processo obsessivo instalado. Mas, para falar sobre isso, demandaria um tempo muito maior, mas eu gostaria de citar um caso que exemplifica bem o quanto as nossas imperfeições morais são o gatilho, a causa de todo o processo obsessivo. E somente a reforma íntima é capaz de obstar a ação do obsessor e de curar em si mesmo o processo obsessivo já instalado. Esse caso é muito interessante. Ele é mencionado nessa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Ela relata o fato de uma trabalhadora do centro espírita, que ela se queixava muito de dores nas pernas. E ela se queixava dessas dores constantes, se queixava dos incômodos e tal, aquela história, aquelas pessoas que se queixam, né, das suas enfermidades naturais, isso faz parte da vida. Mas ela era frequentadora assídua do centro espírita. Ela frequentava as doutrinárias, estava lá direitinho, participava das mediúnicas. A gente vê muitas pessoas assim que são muito afítuas no centro espírita, o que é fantástico. E não deixa de ser uma coisa que a gente precisa muito desses trabalhadores. A verdade é essa. Mas, numa determinada mediúnica, um espírito se manifesta. E esse espírito diz: eu fui escravo dessa senhora. Esta senhora foi minha proprietária. Ela foi senhora de escravos. E eu fui um de seus escravos. E ela me acorrentou pelas pernas e me matou de fome e sede, acorrentado pelas pernas, no pretérito. Então, eu, como forma de vingança, nesta encarnação, lhe causo as dores nas pernas. Sou eu que desencadeio esta enfermidade por conta do seu pretérito. Então, durante a mediúnica, o esclarecedor ou doutrinador conversa, faz todo um trabalho com esse espírito atormentado, orienta o que ele tem que perdoar, que ele tem que ser feliz, que ele tem que se libertar dessa situação. Até que ele encerra a discussão. Ele diz o seguinte, porque o obsessor, ele tem argumentos que muitas vezes nos surpreendem. Ele chegou para o esclarecedor e disse o seguinte: eu liberto esta senhora da sua enfermidade, desde que ela me peça perdão. Se ela me pedir perdão, eu a liberto agora. E nesse momento que o obsessor disse isso, a trabalhadora, a participante da mediúnica, recrudesceu nela todo o sentimento de antiga escravagista e disse: eu jamais perdoarei a negro escravo. Ela não perdoou o obsessor. Me arrepiei toda agora. Continuou frequentando o centro espírita, continuou sentindo as dores nas pernas, continuou sofrendo o processo obsessivo, mas ela não fez o principal, que é a reforma íntima. Ela não se libertou da imperfeição, do seu vício moral, do seu preconceito, e por isso prosseguiu sendo obsidiada. Triste. E quantas pessoas que frequentam centros espíritas não se igualam à condição desta mesma senhora? Adianta, pessoal, a gente ir para o centro espírita, assistir a doutrinária, auxiliar, se a gente não faz o principal, que é a nossa reforma íntima. Então, a maior forma de prevenção do processo obsessivo, ou profilaxia, e a melhor forma de curar o processo obsessivo instalado é a nossa reforma íntima. É a nossa mudança de postura. Porque quando a gente corrige as nossas imperfeições, quando a gente procura melhorar-se, quando a gente se esforça nesse sentido, o obsessor mais perseverante, o obsessor mais tenaz, ele, observando a nossa mudança de conduta, primeira coisa, a gente sai da esfera vibratória do obsessor, a gente já vai para um plano diferenciado, ele já não tem acesso
ao nosso psiquismo, porque a gente elevou o padrão vibratório. Elevando o padrão vibratório, o obsessor já não tem acesso. Só que você resolve uma parte do problema. Uma parte do problema é você se libertar do obsessor. Mas o obsessor também precisa se libertar de você. Da raiva, da mágoa e vamos dizer assim, dos problemas pretéritos que motivam aquele sentimento mal resolvido naquele indivíduo. E o que modifica, ou melhor, o que auxilia a reforma íntima do próprio obsessor? A nossa mudança de postura, o nosso exemplo. Porque quando a gente se melhora, a gente dá exemplo ao nosso obsessor. E observando o nosso exemplo, ele pode ser o mais persistente que for, mas ele vai ser tocado. Porque ele também vai se reformar intimamente. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje. É uma mensagem que demandaria muito mais tempo, mas eu agradeço do fundo do coração, dizendo a vocês que orai e vigiai, porque não sabeis a hora. Boa noite e até breve. E Lenói, muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, meu Deus. Turma, eu gosto de dar palestra, mas eu gosto de mostrar a bibliografia. Richard Simonet, Quem Tem Medo da Obsessão? Obsessão, Desobsessão, de Sueli Calda Schubert. Um outro livro fantástico, Desobsessão, de Francisco, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. E Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje. Adicionem o Lar Abrigo Espírita no Instagram, no YouTube. Me procurem também no Instagram e no YouTube, que eu estou lá. E até breve. Que Deus abençoe. Se inscrevam no canal de Stephanie também, que ela faz um trabalho fantástico. Fantástico. Essa menina, não sei não, uma menina dessa, meu Deus, eu fico impressionada. Que coisa linda. Ai, ai. Por mim, nós permaneceríamos. Olha, nós permaneceríamos até... Por isso que um dia a gente vai conseguir, né, Stephanie? Para ficar mais tempo, com fé em Deus. Ai, que bom. Ô, querida, em gratidão, por favor, faça a prece. Bom, já que recebi o nobre convite, eu vou fazer a prece do livrinho que está sempre nas minhas mãos. Preces do Coração, de Lorival Lopes. Senhor, há momentos em que a rotina me aborrece. As mesmas coisas, as mesmas pessoas e o mesmo serviço cansam-me o espírito. Dão-me a impressão de inutilidade e de perda de tempo. No entanto, não é a rotina em si a responsável por esse meu estado interior. Eu é que me faço rotineiro, mal utilizando o tempo e perdendo as chances de melhorar de vida. Se souber aproveitar as horas, principalmente as vagas, e me exercitar na criação de algo útil, verei aparecerem as mudanças. Pensando bem, o serviço repetitivo traz-me benefícios, o que não me fadiga com dificuldades e me deixa espaço para pensar em coisas agradáveis. Por isso, venho pedir-te que me inspires o bom entendimento, a criatividade e a disposição para descobrir os meios de progredir sempre, mesmo executando tarefas semelhantes todos os dias. Além do trabalho, importa-me rogar-te, abençoes a minha vida por inteiro, trazendo-me fé, esperança, saúde, paz. Obrigado, e que assim seja. E assim seja. Gratidão, viu, Stephanie? Todo mundo amou a palestra. Vamos, já vá agendando, viu? Deixa agendadinho para o próximo mês. Pelo amor de Deus, viu? Arrume, se organize por Nossa Senhora e venha com a gente, porque a gente precisa muito de você, viu? Gratidão. Eu que preciso de você. Obrigada e até breve. Boa noite. Boa noite. Cheiro no coração de todos. Beijo, coisa linda. Deixa eu tirar a foto assim, você sorrindo. Pronto, tchau.